Boa noite. Para servir como âncora aqui do homenageado, a gente queria convidar alguns colegas, entre eles o professor Cláudio Queiroz, diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, o colega José Leme Galvão, Soneca, e o senhor Paulo Bertrand, por favor. Bom, o segundo aqui, o nosso colega Soneca, recém-possado acadêmico da Academia Brasiliense de Letras. Parabéns. Então vamos chamar o nosso homenageado, Helder Rocha Lima, que hoje está tendo o IAB, o privilégio de recebê-lo. Bem, o arquiteto e artista plástico Helder Rocha Lima, ele vai falar um pouco do seu trabalho desenvolvido aqui em Brasília e em Goiânia também, e conto aqui com os colegas para poder fazer a mesa, não é? A palavra é sua, Helder. Eu vou romper um pouquinho com a tradição aqui. Tem mais ou menos o título de o arquiteto, a sua experiência em Brasília. Eu achei mais conveniente fulcrar essa palestra no acontecimento que foi a mudança da capital de Goiás Velho para Goiânia. É evidente que eu vou tentar estabelecer alguns paralelos entre Goiânia e Brasília, que são dois acontecimentos aqui do Planalto Central, que tem uma relevância muito especial, e eu estou preocupado porque o fato político, social e econômico da mudança da capital de Goiás Velho para Goiânia foi de uma importância tão grande e há uma escassez de informações a respeito do assunto. E me parece que isto seria prudente, que a gente renovasse um pouco do conhecimento vago que a gente tem sobre o Goiânia, sobre o que ela representou como fato político, fato social e como fato urbanístico. Porque foi pela primeira vez que a gente assiste no Brasil a algumas propostas de desenho urbano mais ousadas do que normalmente nós tivemos até hoje. E havendo uma hipótese assim, um pouco vaga, sem confirmação, de que houve alguma influência por parte do arquiteto Atílio Corrêa Lima, infelizmente morreu prematuramente, sobre o próprio trabalho de concepção urbanística de Brasília. Não é muito difícil admitir isso, dado o relacionamento pessoal que Atílio tinha com o Oscar Niemeyer e com o Dr. Lúcio Costa. Então, vou me permitir bagunçar um pouquinho isso aqui. Vamos utilizar lá das pranchas que eu preparei e pediria aos senhores que virassem a cadeira para poder acompanhar um pouquinho esse fato. Eu não sei se vocês conhecem bem a história de Goiás. Eu vou precisar pedir licença aí ao historiador Paulo Bertrand e entrar um tanto quanto desajeitadamente na história de Goiás. E ele que tem estudado isso com muita profundidade. Goiás foi fruto da ocupação por bandeirantes para o garimpo do ouro. Isso ocorreu em 1700 antigamente, 1710, por aí. Os bandeirantes, no caso específico, foram dois Anhangueras, o Anhanguera pai e o Anhanguera filho. O Anhanguera esteve aqui uma vez
voltou a São Paulo, e o Anguera Filho voltou e redescobriu as minas dos índios goiáses. E foi parar lá nas margens do Rio Vermelho, em Goiás, onde encontrava-se uma quantidade razoável de ouro aluvionar. Como sempre, essa região produzia um ouro aluvionar que durava pouco tempo de exploração. E Goiás se estabeleceu como a primeira cidade do estado, não era estado, Goiás pertencia a São Paulo, administrado por São Paulo, e por indicação do Império Português. A cidade cresceu graças ao garimpo. Ela se instalou às margens do Rio Vermelho. Aqui nós temos uma planta um pouco sucinta demais, mas na escala da cidade de Goiás Velho. Ela ladeia o Rio Vermelho. As primeiras habitações iam até as margens do rio para atingir as grupiaras para a extração do ouro. Posteriormente, por necessidade de proteção, o Rio Vermelho costuma encher e em certa época ocupou a cidade, invadiu a cidade, foram feitos alguns cais de contenção e as residências separaram-se das margens do rio, exceto num trecho muito pequeno, que é este aqui, em que ainda os quintais das casas são ainda voltados para o rio. Mas Goiás, durante 200 anos, foi a capital do estado. Até a época do ouro, tudo muito bem. O Império Português tinha um interesse imenso em explorar, que se nós brasileiros e portugueses explorássemos o ouro, porque o Império tinha 1/5 do produto que é extraído ali. E o estado também foram se estabelecendo outros garimpos, como o garimpo de Pirinópolis, que tem uma formação geológica um tanto quanto parecida com a de Goiás Velho, os garimpos de Lusiânia, que naquela época Santa Luzia, né? E Corumbá, etc. E essa cidade foi construída à matroca, porque na realidade o Império Português não tinha nenhuma preocupação maior em estabelecer regras para o traçado urbano das suas cidades no Novo Mundo. Ele era indiferente praticamente a isso, coisa que não acontece com a Espanha, que tinha ordenações filipinas, a lei das Índias, que estabeleciam regras para a construção de suas cidades. O Império Português nunca teve essa preocupação maior. E Goiás cresceu à maneira como cresciam as cidades antigas, como Le Corbusier dizia, caminho dos burros. Isto é, o caminho que os burros levavam para atingir as margens do rio ou fazer o transporte de uma coisa para outra, para um ponto para outro da cidade. Elas têm essa configuração e, surpreendentemente, nós encontramos algumas ruas muito retilíneas. E isso se deve ao fato de que existia um governador, em certa época lá, Luiz da Cunha Menezes, que tinha umas preocupações no terreno do urbanismo. E era um homem voltado, digamos assim, um amador, e com relativo conhecimento de coisas de arquitetura e de urbanismo. Ele mandou, em primeiro lugar, fazer um levantamento, por intermédio de um soldado, um levantamento da cidade. E foi feito um levantamento muito fiel. E a gente estranha que isso, 1700 e pouco, esse levantamento com uma correção muito grande topográfica. E no levantamento ele procurou disciplinar algumas coisas no terreno da expansão da cidade. E como era um homem cartesiano, ele procurou também retificar as ruas da cidade. É uma das primeiras preocupações, digamos, de quem não está muito afeito à coisa, é retificar as ruas. Preocupação muito de engenheiro, né? Retificar. E nós encontramos algumas ruas que aparentemente foram traçadas segundo as indicações do Luiz da Cunha Menezes, que além dessas preocupações, ele tinha outras preocupações de ordem estética também,
regulou até a pintura das fachadas, das casas, etc. Foi a primeira tentativa, e me parece que a última, de disciplinar o traçado da cidade. A cidade se aproxima, em qualquer cidade medieval, né, com suas ruas tortuosas, com seus becos, suas ruas estreitas, suas praças de formato não retangular, não cartesiano, né, e que constitui, na realidade, o prazer que oferece aos olhos de qualquer visitante a este aspecto pitoresco da cidade. Olha, nós só encontramos a justificativa desse prazer estético que essas cidades ditas coloniais no Brasil oferecem bem há uns 100 anos atrás, quando Camilo Sitti publicou um livro, que, se não me engano, o nome era A Construção da Cidade sob os Princípios Artísticos, onde ele discute esses acontecimentos comuns às cidades europeias antigas e comuns também às cidades coloniais brasileiras. As ruas, com as suas perspectivas limitadas, as surpresas que isso provoca no transeunte, etc. Mas isso ocorria espontaneamente. Então, o Camilo Sitti dizia, uma posição tanto quanto radical, que as cidades ofereceriam essas perspectivas agradáveis, etc., porque elas foram feitas, como uma expressão dele, in natura, que não houve a aplicação de uma geometria abstrata. Então, na realidade, nós definimos aí duas correntes de pensamento, né? Camilo Sitti, que defenderia estas soluções urbanísticas espontâneas, e a posição dos que defendem a geometria, a aplicação de princípios abstratos e geométricos em cima da cidade. Eu acredito que isso ainda permanece até hoje. Nós veremos o que Goiânia representou nesses termos. Ora, essa cidade oferece alguns aspectos paisagísticos muito interessantes, muito agradáveis. Mas, na ocasião em que se pensou na mudança da capital, a cidade realmente era muito eficiente com relação à higiene. A cidade era assolada, vez por outra, por tifo, outras moléstias endêmicas, moléstias hídricas. Nunca existiu, e nem existe até hoje, tratamento de esgoto, e nem existia água na ocasião. E Goiás ainda sofria uma particularidade: a água freática, do lençol freático de Goiás é muito salobra. Então, para a água para beber tinha que ser utilizada dos chafarizes. Em Goiás tinham 3 chafarizes mais conhecidos: o chafariz aqui no lago do próprio chafariz, um chafariz aqui na Praça do Coreto e um chafariz da Carioca, que não está representado aí. Esse chafariz da Carioca tinha uma água muito saborosa, tanto é que apareceu um alemão em 1900 e pouco, lá, que fez uma pequena fábrica de cerveja lá, aproveitando essa água. Ele quebrou, porque diziam as más línguas que ele consumia a maior parte da produção. Mas Goiás, com esses aspectos, foram muito enfatizados, aspectos higiênicos da cidade, quando aconteceu a mudança da capital. Por que essa capital se mudou? Goiás está numa situação topográfica muito pouco privilegiada. Ela está no sopé da Serra Dourada, com 400 metros de altitude. É uma cidade que tem um clima muito quente, tanto é que em épocas passadas, mesmo antes de se cogitar da mudança, pensou-se muito em utilizar outra cidade como sede da capital da província de Goiás. Pensou-se até em Pirinópolis. Mas Goiás fixou-se como capital. Não é uma cidade, a topografia nunca ajudou a expansão da cidade. A cidade é muito acidentada nas suas imediações. A Serra Dourada se debruça praticamente em cima da cidade. Há uma dificuldade muito grande de ventilação. E as casas tiveram, inclusive, que se adaptar a essa condição climática. E eu me aventurei a fazer. Me aventurei porque foi uma coisa imaginada. Era uma casa tipo das habitações que existentes em Goiás antes da mudança da capital. Fiz um esquema, as casas estavam imprensadas, né, umas contíguas às outras. Havia uma entrada, um hall de entrada, uma porta
aqui na entrada, uma da porta no meio, que era chamada porta do meio, que normalmente ficava fechada só até a metade, a outra parte de cima ficava aberta, essa metade dá para evitar a entrada de cachorro, etc. Essa porta dava para uma varanda, essa varanda é onde acontecia a vida normal da família. Essa varanda era aberta e nós tínhamos aqui, ladeando, os quartos, inclusive os quartos tipo alcova, sem abertura para o exterior. Pode-se dizer que seria uma herança, um consentimento da influência muçulmana, né? Uma sala de visitas, logo à entrada, que raramente se abria, né? Onde estava o piano, os móveis austríacos, tonê, etc. A sala toda a cerimônia, toda a parafernália para receber as visitas. Os quartos, depois a cozinha, mais alguns cômodos, etc. Em termos de área de jardim, nós tínhamos um jardim contíguo, normalmente a varanda, um jardim mesmo de plantas decorativas, de plantas de jasmim, de resedá, etc., para que pudesse, inclusive, transmitir um pouco de perfume para essa varanda, né, à noite. Depois, um muro onde nós tínhamos um pomar. E as primeiras casas ainda atrás tinham um pasto. Aqui ficava a sentina, a latrina, não ficava dentro da casa, ficava no segundo quintal. Então, uma pergunta, vocês podem falar, mas como o sujeito utilizar aquilo à noite? Não, tinha os nossos pinicos, né, que eram muito utilizados. Aí, na minha família, eu tinha um parente que era um sujeito muito religioso e muito pudico. Ele, quando ia se deitar à noite, o seu quarto era muito decorado com imagens de santos e reproduções de Nossa Senhora, de Nosso Senhor, etc. Casolografuras clássicas. Ele tinha cuidado, ao se deitar, de cobrir todos os santos um tecido para poder usar os pinicos. Os pinicos ficavam debaixo da cama para na manhã seguinte serem devidamente lavados. Meu pai contava que começou a namorar minha mãe, muito crianças ainda, quando minha mãe ia lavar os pinicos da família lá na beira do Rio Vermelho, porque ela era encarregada de fazer esse trabalho. Esse aqui era o problema realmente sério e que provocava sistematicamente, quase todo ano, epidemia de tifo, etc., porque o lençol freático ficava bastante contaminado. O poço existente era muito pouco usado. A água era usada para água de serviço, etc. Eu alcancei esse período. Infelizmente, melancolicamente, eu estou naquela condição de um pouco testemunho ocular da história, né? Quando se pensou em mudar a capital, uma das coisas um dos documentos, vários documentos, aliás, emitidos pelo Pedro do Vico, ele criticava, ele era médico, foi o líder da mudança, à semelhança de Juscelino, também médico, e também médico sem clínica, né? Ele criticava muito as condições higiênicas da cidade, fazia referência às ruas tortuosas, às casas escuras, mal iluminadas e mal ventiladas. Aí ele cometia um erro, né? Porque essas casas, em termos de conforto ambiental, são excelentes. Porque essa abertura que existe aqui provocava uma ventilação normal aqui. Havia uma tiragem daqui. E que, inclusive, exauria o ar de todos os cômodos. Pé-direitos muito alto, etc. E essa penumbra que normalmente existiam nesses quadros favorecia um pouco o conforto, pelo menos psicologicamente, né? Com relação a outros acontecimentos, tipo higiene, etc., realmente não havia o que acrescentar. Bom, mas por que se mudou a capital? A situação foi o seguinte: Revolução de 30. Pedro do Vico, líder da Revolução, assumiu o governo de Goiás. Goiás era governado durante muitos anos por uma família, a família Caiado. O líder dessa família era o senador Totó Caiado, um homem inteligente, violento, prepotente e muito capaz. E durante muitos anos exerceu uma liderança muito forte. E ele foi destituído do poder.
Mas essa família, coligada às outras famílias, dominavam a cidade. Os melhores empregos, as melhores casas de comércio, as melhores terras, era da família Caiado. Então o Pedro Vico se viu na contingência de governar um estado dentro da cidade que todo mundo era seu inimigo. Ele estava dentro da boca do leão, digamos assim. É evidente que ele então pensou em mudar a capital porque ele necessitava de criar novos quadros políticos e cooptar outros políticos. Aliás, a esse respeito, uma pequena historinha ilustra muito bem, assistida e contada pelo meu pai. O Totó Caiado, depois da mudança da capital, não ia a Goiânia. Houve uma mágoa muito grande, em proporção e escala, uma mágoa que os cariocas têm com relação a Brasília. E o Totó Caiado, por uma série de circunstâncias, um parente, o Totó Caiado é avô deste fundador do ODR, que é um legítimo herdeiro político dele. O Totó Caiado necessitou de ir ao Rio de Janeiro, né? Tinha que ir a Goiânia, de Goiânia pousar em Goiânia e depois ir até Leopoldo de Bulhões, na cidade perto de Goiânia, e pegar o trem, era a ponta de linha. E o Totó Caiado, andando pela cidade, se defrontou com o Pedro Vico, descendo, o homem que ele tinha destituído, inimigo de sangue, descendo a rua com toda a sua entourage. Ele fazia habitualmente isto, um passeio pela cidade. E aquele encontro foi um encontro muito curioso, porque o Totó Caiado se aproximou e falou: boa tarde, governador. Eu vou cumprimentar o caçador. A cachorrada eu não vou cumprimentar porque eu cacei muito com ela. E era verdade. A maior parte daquelas pessoas ou eram novos quadros políticos criados ou foram cooptados pelo Totó Caiado. Mas a luta para essa mudança da capital foi terrível. A mágoa que a cidade sofreu foi uma coisa imensa. Isso, eu era muito criança ainda, mas os respingos disso me atingiram. As brigas de familiares. Meu avô rompeu com meu pai, não falava com meu pai, porque meu pai era um pouco quixotesco, achou formidável esse negócio de mudar a capital e quis acompanhá-la. E até hoje ainda existe um certo resquício até hoje uma certa síndrome de nossa capital. Não vai custar muito a isso desaparecer. Mas eu não sei por que cargas d'água o Pedro Vico foi encomendar um projeto da nova cidade. Primeiro ele escolheu uma comissão de pessoas gradas da sociedade, o arcebispo, um comerciante, 2 engenheiros, para escolher um sítio para localizar essa cidade. Eleitos vários sítios. Escolheu o que chamava Campininha, um lugar plano, alto, com declive muito suave, rumo ao Rio Meia Ponte. Abundância de água, clima muito agradável. Esse plano é evidente que é uma resposta à topografia tumultuada da cidade. Ele sonhava com uma cidade que fosse realmente muito diferente de Goiás Velho. Ele foi ao Rio buscar arquitetos, urbanistas para o projeto da cidade. E contratou, não sei por que cargas d'água, um escritório de arquitetura do Paulo Antunes Ribeiro. O Paulo Antunes Ribeiro, um arquiteto de muito prestígio no Rio de Janeiro, e foi, inclusive, um dos membros da comissão julgadora do Plano de Brasília. E o Paulo Antunes Ribeiro tinha como um dos seus empregados, associados, o arquiteto Atílio Corrêa Lima, que tinha recém-chegado da Europa, onde fizeram curso de urbanismo, etc. Veio o Atílio Corrêa Lima e fez uma proposta de desenho urbano para a cidade. É interessante que o relatório que ele apresenta, junto com os projetos, é um relatório muito elucidativo, etc. Não tem o vigor literário e poético do relatório de Brasília, é um relatório um tanto quanto seco, onde ele justifica o partido arquitetônico. Esse desenho aqui é retirado de uma ampliação de uma das pranchas, das poucas pranchas que ainda restam do trabalho do Atílio Corrêa Lima. Inclusive, ele
faz uma observação que ele adotou um princípio radioconcêntrico à semelhança de Karlsruhe, de Washington e de Versailles. Realmente, aqui vocês vão observar, nós temos aí esse centro da cidade, que é a Praça Cívica. E as avenidas principais, todas encaminham-se para a Praça Cívica. Isso já em épocas em que tinha ocorrido o golpe de Estado Novo, né? E esse tratamento que ele deu foi muito curioso, porque este eixo aqui, que é a Avenida Goiás, ele dava um caráter de eixo monumental. Fazia referência que seria o eixo principal do comércio de Goiânia, os bancos, as grandes lojas, etc. E que este outro eixo aqui, que é a Avenida Anhanguera, seria o eixo rodoviário. Uma curiosidade, né? O mesmo partido, assim, em termos iniciais de Brasília, né, com um eixo rodoviário se cruzando com um eixo monumental. Este ponto aqui, até hoje, é um centro assim, de referência da cidade, onde tem uma estátua do Bandeirante, que é uma das coisas mais feias que existe no Brasil, em termos de monumento, mas absorvido pela população, é um centro de referência. Esse desenho básico aqui, onde eu destaquei um pouco mais escuro, que é a Avenida Parnaíba, a Avenida Tocantins, a Avenida Araguaia, é um conjunto graficamente muito agradável, bonito, e tem servido até de símbolo da cidade. E eram as principais artérias da cidade. Aqui ele dispôs a Praça Cívica, as zonas residenciais. Aqui embaixo estaria a Estrada de Ferro, a Estrada de Ferro Goiás, e aqui nas proximidades uma destinação industrial. E entre essa parte e outra, um bairro que chamou-se posteriormente de bairro Operário. No setor sul da cidade, ele rompeu com esse traçado radioconcêntrico. Ele faz a referência, inclusive, que ele adotou um sistema de vias acompanhando as curvas de nível. O que é interessante, porque isso demonstra até uma certa influência de um grande engenheiro brasileiro, Saturnino de Brito, que foi um introdutor da engenharia sanitária no Brasil, mas que é um homem que tinha também algumas preocupações estéticas, inclusive uma influência muito grande da Cidade Jardim, da Avenida Howard, do Camilo City, etc. E a cidade se desenvolveu inicialmente nisso aqui. Este setor oeste e o setor hoje leste universitário eram previsões de crescimento. O aeroporto ficava no centro da cidade, onde hoje é chamado setor aeroporto, né? O projeto contemplava uma população de, no máximo, um projeto global de 50 mil habitantes. Na primeira etapa, 15 mil. É uma coisa assustadora. Em Goiás, a cidade de Goiás nunca passou de 5 ou 6 mil habitantes, durante uns 2 séculos, mais ou menos. E a ousadia muito grande. Hoje nós temos em Goiânia praticamente 1 milhão de habitantes. Esse núcleo inicial se perdeu no meio daquela mancha urbana imensa que já conurbou-se, inclusive, com outras cidades nas imediações. Mas lá pelas tantas houve um rompimento, não sei porquê, do contrato com a Atília Corrêa Lima. E apareceu um outro urbanista, eu não sei se ele era engenheiro ou arquiteto, Armando Godoy, que conservou esse traçado aqui, mas introduziu uma modificação nesse setor sul. Essa modificação é muito curiosa, porque eu desenhei essa modificação e representei unicamente 2 quadras. Uma modificação feita com um sistema, naquela época, bastante ousado. Ruas em cul-de-sac, rua de serviço,
as frentes das casas voltadas para um parque e o serviço voltado para a rua, como é normal. Me parece uma influência um acontecimento na ocasião, que foi Redburn, perto de New York, com uma proposta mais ou menos semelhante a esta. Primeira vez. Agora, vejam vocês que isso foi uma ousadia enorme, porque isso rompeu com o hábito do goiano, um hábito de 2 séculos de janelar. Nunca aceitamos isso. O setor sul sofreu uma deformação muito maior do que sofreu-se aqui em Brasília com relação a essa solução, porque, na realidade, ninguém voltou as casas para o parque ou para o cerrado, né? Mas as casas ficaram voltadas e, posteriormente, isso tudo foi loteado e perdeu-se essa possibilidade de ter esses parques aí. Não houve repeliu-se essa solução urbana. Mas eu achei curioso, aqui eu reproduzi uma quadra, mais ou menos uma quadra tipo, como era disposta, como ainda é disposta, né? Mas elas foram se criando em novas quadras e isso desapareceu. Goiânia se consolidou, sofreu um período muito ruim de quase paralisação, que foi exatamente naquela época da guerra. De 1939 a 1945, Goiânia praticamente parou. A dificuldade de obtenção de alimentos, o açúcar foi racionado, o trigo foi racionado, a gasolina não existia, então Goiânia ficou paralisada. Mas, de qualquer maneira, Goiânia foi construída com recursos próprios. O Estado usou de loteamento, de venda de lote para construir Goiânia. O investimento que o Estado realizou, aí foi obtido através de venda de lotes. E tornou-se realmente uma mercadoria corriqueira. O padrão moeda de Goiânia era lote. Ainda hoje tem sua importância, né? Mas esses edifícios iniciais que foram projetados pela equipe indicada por Atílio Corrêa Lima, ainda existem alguns. Existe o Palácio do Governo, Palácio das Esmeraldas, existe uma Secretaria da Fazenda, não é a Secretaria da Fazenda mais, e o Tribunal de Justiça. O Atílio, que era um sujeito de influências abertas da moderna arquitetura, das modernas propostas de Le Corbusier, não teve a coragem de aplicar certos princípios arquitetônicos da época. E, na realidade, o que se fez nessa época foi um Art Deco. Que Art Deco? Um modismo que mais se apresenta nos aspectos decorativos do que realmente na arquitetura. Mas, de qualquer maneira, o que é importante para Goiás, o estado de Goiás, foi que a mudança da capital reafirmou a mudança de eixo econômico do estado. Saindo da economia do ouro, o estado entrou em decadência na época que o ouro cessou, as cidades vegetaram e Goiânia foi localizada no que se chama a zona do Mato Grosso de Goiás, que é a zona mais próspera. Houve uma confluência de interesses políticos, que o Pedro Vico precisava de sair de Goiás, interesse econômico, precisava de se localizar na zona que estava se apresentando como uma zona produtora, zona de gado e de agricultura, e precisava ainda mais levar aos goianos certos hábitos e costumes higiênicos que ele não conhecia. Meu pai, que era um homem um pouquinho quixotesco, em 1935 ele construiu uma casa em Goiás, que está lá ainda, lá na entrada da cidade, onde ele colocou banheiro, vaso sanitário, bidé, toda aquela parafernália importada da Inglaterra, né? Louça tio e for, dentro da casa, fez fossa séptica, fossa sumidora, etc. Foi um escândalo. Comentava-se. Mas esse Iron, o nome dele, era um louco. Como é que bota latrina dentro da casa? Que nós estamos habituados a esse sistema aqui. Isso persistiu durante muitos anos. Se, por um lado, nós tínhamos umas casas relativamente confortáveis do ponto de vista de conforto ambiental, eram higienicamente muito criticáveis. Goiânia já trouxe uma nova concepção de habitação. Já é o bangalô.
Já é a casa, inicialmente era obrigatória a construção de fossas céticas, sumidouro, etc. As ruas eram retilíneas, uma insistência que compareceu no projeto, influência do governador. As avenidas muito retilíneas, muito longas, fazendo contraste com as ruas de Goiás. E essa cidade foi crescendo, foi se multiplicando, depois, realmente, ela foi entregue a domínio dos especuladores imobiliários. Goiânia, hoje, é o resultado, todo o seu traçado urbano é resultado da especulação imobiliária. Perdeu-se o ímpeto inicial, perdeu-se a possibilidade de controlá-la e passou de um crescimento desmesurado, com densidade demográfica muito alta, é uma cidade hoje com problemas sérios com relação à densidade demográfica, a equipamentos, etc. Ao descontrole. Ocorreram tentativas, 4 ou 5 tentativas de se estabelecer planos diretores para a cidade, mas todas elas foram frustradas pela pressão da especulação imobiliária. Vocês veem que, na realidade, alguma coisa, em termos de coragem, em termos de vontade de renovar e, o que é fundamental, vontade de se criar aqui nessa região o progresso. Durante 200 anos, essa região foi desprovida de quaisquer tentativas do governo federal de melhorar essa situação. Nós não tínhamos estrada, não tínhamos condições de transporte, nada disso. Goiânia que levou isso tudo. Em 1939, se não me engano, 38, existiu até uma linha aérea de São Paulo a Goiânia. Ia uma vez por semana, e numa dessas vezes, o Monteiro Lobato esteve em Goiânia. Veio num dia, voltou no outro. E deixou uma anotação num livro de anotações do hotel. Goiânia, linda cidade que seduz. Durante o dia falta água, de noite falta luz. E realmente nós estávamos passando uma fase terrível. A cidade não tinha luz, não tinha água suficiente, a captação de água era muito precária, não tinha recursos, a energia elétrica era fornecida por uma termoelétrica, muito precária, etc. Mas venceu-se tudo isso. E Goiânia, com a presença de Brasília, tomou um alento novo. A Brasília para Goiânia foi de uma importância fundamental, porque restabeleceu o ímpeto planejador dentro da cidade, e algumas tentativas foram feitas no sentido de se criar planos diretores, coisa que naquela ocasião a gente acreditava-se nisso, né? Que nós, arquitetos, pudéssemos controlar, pudéssemos disciplinar o crescimento da cidade. Parece que isso não é verdade, né? Hoje não se fala mais em planejamento urbano. É a coisa que desapareceu das cogitações profissionais nossas e desapareceu dos órgãos de planejamento do governo federal. Goiânia já possuía alguma coisa, alguns ímpetos nesse sentido. Mas vocês veem por aí que Goiânia, na realidade, ela sofreu no seu traçado influências decisivas, influências curiosas, influência do traçado renascentista, do traçado retilíneo, alguma coisa das cidades jardins inglesas, né, do sistema de parques da Avenida Howard. Ela concentrou alguma coisa, não com tanta riqueza, claro, as escalas têm que ser respeitadas, como Brasília, que Brasília não vai entender. Na época que ela foi proposta, ela representou a síntese de todo o pensamento urbanístico da ocasião, ou do pensamento. Nós podemos, hoje, até fazer algumas críticas. O zoneamento estanque, etc, etc, etc. Mas Brasília tem uma coisa realmente que nenhum de nós pode criticar. É uma bela cidade. Goiânia também é uma bela cidade. Goiânia ainda é uma cidade, nessa parte central, infelizmente muito descuidada atualmente, que dá cartão postal. Coisa que Belo Horizonte, por exemplo, não dá.
Belo Horizonte é uma cidade feita abstratamente, a cópia do traçado de Washington aplicado em cima de um terreno que não tinha nada a ver com aquela proposta, e é uma cidade desgraciosa, feia, urbanisticamente falando. Goiânia já oferece a essa perspectiva da Ilha do Goiás, infelizmente maltratada, que tinha um canteiro central muito bonito, hoje foi um pouco maltratada e está ocupada de alto a baixo por camelôs, mas isso é um problema que não aflige somente Goiânia, né? Eu cometi um pouquinho fiz algumas telas. É uma cidade, a cidade de Goiás é uma cidade que é a minha cidade natal, etc. Estou preso a ela, parafraseando Carlos Drummond de Andrade, com filamentos de ternura, algumas paisagens que representam com certa fidelidade certos aspectos da cidade. E vocês podem sentir o ambiente que essa cidade foi construída. Quer dizer, hoje, depois de Goiânia consolidada, todos nós estamos dando valor a essa cidade, que oferece, na sua pobreza, na sua arquitetura barroca humilde, certas soluções urbanísticas que são muito interessantes e nos agradam muito, e agrada a qualquer pessoa que vá ali. E Goiânia também nos oferece alguns aspectos de ousadia, em termos de proposta de planejamento, oferece uma história rica, que está um pouco se perdendo, porque essa documentação está desaparecendo, e acho que é importante que a gente recupere essas informações. Infelizmente, as pessoas que trabalharam, os arquitetos que trabalharam no início de Goiânia, todos eles estão falecidos, pudessem dar a gente uma informação mais detalhada, porque o padrão de obra do início de Goiânia era sensacional. Importaram-se pedreiros, carpinteiros do Rio de Janeiro e de São Paulo, e conseguiu-se realmente um padrão de obra excelente, que até hoje essas obras ainda resistem à nossa admiração, resistiram o tempo. Agora vejam vocês que essa história de Goiânia, em escala muito menor, é uma história de Brasília. É um homem do interior, Juscelino, um homem que se preocupou em abandonar um pouco esse eixo Rio-São Paulo e voltar-se para o interior do Brasil. Aqui, provavelmente, sonhando uma nova civilização, talvez. Um homem homo serratensis, não é, o Paulo Bertrand? O Paulo admite que aqui vão se estabelecer um tipo de um homo serratensis. É uma topografia diferente, é uma natureza diferente, é uma terra diferente, um pouco sem história, mas, de qualquer maneira, admite-se que Brasília representou para o Brasil uma possibilidade, inclusive, de avançando um pouquinho essa civilização para o rumo dos nossos irmãos aí do Pacífico, nossos países ibéricos, que são pessoas interessantes, que têm uma origem similar. Eles falam português meio revezado, mas a gente perdoa isso. E nós possamos até chegar e a gente verifica-se aí que talvez até através de um mercado, o Mercosul, etc., nós possamos restabelecer um contato com o restante da população da América Latina. Bem, eu gostaria agora que nós debatêssemos esse assunto, discordassem de mim quanto a algumas afirmações aí, principalmente o Soneca e o Paulo Bertrand, e todos vocês, e que nós discutíssemos um pouco mais isso e possamos talvez daí partir para um estudo mais completo, mais profundo a respeito desses problemas, que não são problema muito comum a todos os países, mudar-se capital. É uma aventura realmente de imprevisíveis consequências. Vocês não têm... Estou disposto ainda a receber algumas observações suas e alguns esclarecimentos.
cada vez que eu assisto uma memória, eu fico impressionado quanto eu ainda tenho que aprender, sabe? E queria agradecer essa sua explanação, que para mim foi uma aula exemplar. E eu acho que, graças à tecnologia, nós vamos, graças à tecnologia, nós vamos poder registrar essa aula e passar para as gerações aí da escola de arquitetura. Agora, eu queria iniciar as perguntas, querendo saber de você como esse conhecimento, se esse conhecimento influenciou a sua trajetória de urbanismo aqui em Brasília. Sim. Eu convivi com a cidade. Eu tinha 9 anos de idade quando fui morar em Goiânia. Eu assisti a cidade ser construída. Assisti debates a propósito da cidade. Acompanhei isso de perto. De modo que quando eu fui fazer meu curso de arquitetura, eu não era totalmente incólume. Eu tinha já alguma noção do que era um projeto, do que era uma proposta urbana. E Goiânia oferecia alguns ensinamentos a qualquer habitante a esse respeito. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade, porque praticamente eu fui criado lá. E assistia, foi uma coisa muito heróica, não resta dúvida. Todos nós, goianos, nos sacrificamos para ter uma cidade, uma capital decente. É uma grande cidade hoje, com 4 universidades, uma vida cultural muito intensa, etc. E, quando profissional, quando eu me formado, fui para Goiânia, imbuído, embriagado, talvez, pelo pensamento do Le Corbusier, e eu e outros colegas desenvolvemos uma luta enorme para conseguir impor alguns padrões, alguma gramática arquitetônica, que nos custou muito, mas que Brasília, com a sua presença, nos facilitou demais, posteriormente, a nossa atividade profissional. Eu não sei se respondi a sua pergunta, mas eu convivi com algumas coisas em Goiânia que eram coisas, digamos assim, modernas para a época, né? Eu não sei se eu tenho. De repente, eu branco, não sei nenhuma pergunta assim, que eu já sei quase tudo do Elmer. A gente não sabe. Mas quando ele estava falando, eu estava pensando, essa semana passada teve mais uma missão japonesa aqui, que eles estão para construir uma nova capital no Japão, e me criaram de perguntas, a propósito de muitas coisas, e eu também fiz, e eles estão pensando agora em fazer uma capital até com uma certa contribuição nossa, como é que teria uma capital, como é que ela teria impacto, como é que ela podia nascer, sim, como o Brasil nasceu, como Goiânia nasceu. E talvez estejam no centro de uma capital ecológica, uma capital imersa na natureza, quase que imersa na floresta. Então, em cada época tem algum elemento forte, alguma coisa que faz poder nascer assim. Eu acho que a força que tem Goiânia, a força que tem principalmente Brasília, esse aspecto de poder nascer assim, está nisso mesmo. Você percebeu, não sei até que ponto os Costa tinha a percepção muito objetiva disso, acho que era muito mais um feeling, né? E está pegando por essas coisas. Eu queria ver se você podia comentar um pouco mais sobre isso, essa coisa de sentir essa arquitetura, de fazer uma arquitetura que é séria, organizada, artesiana às vezes, né? Para alguém que morou numa cidade aqui, pelo menos na aparência é artesiana, né? Mas se quer fazer uma arquitetura, quer fazer um urbanismo, tem a força. Enfim. Na realidade, você tocou num assunto para mim que é realmente decisivo. Em termos de desenho urbano, qual é a posição nossa? O sentido cartesiano, a proposta de Le Corbusier,
ou um sentido meio voltado para as leis estéticas do Camille City. Esse livro tem 100 anos, esse livro que eu fiz referência, mas foi até agora reeditado, acho que ano passado, pela Editora Ática em São Paulo. Ele coloca alguns problemas que ainda são importantes do ponto de vista de desenho urbano. Se nós poderíamos conciliar essas duas coisas, porque o Le Corbusier dizia que as cidades antigas eram um caminho de burro e que eram aptas, eram adequadas aos preguiçosos, aos líricos. Eu não sei como é que ele conseguiu misturar as duas coisas. Mas é muito fácil. E já que o traçado retilíneo, ousado, cartesiano, era dos homens desta época, os homens valentes, os homens corajosos, empreendedores, etc. Mas eu percebi em duas cidades satélites francesas, Evry e Cergy, uma conciliação dessas duas concepções. Eu estou dizendo concepção do ponto de vista puramente estético, artístico, porque eu acho até importante a gente recuperar isso, porque as cidades se tornaram, todos nós envolvidos com o planejamento urbano, nos envolvemos muito com os aspectos funcionais da cidade e nos esquecemos dos aspectos artísticos da cidade, do próprio traçado, etc. Então, eu vejo que é uma situação curiosa. Nós poderíamos não desprezar, como o Pedro Duvico fez questão de desprezar e menosprezar um traçado in natura como a cidade de Goiás e propor um traçado retilíneo, renascentista. Eu acho que é possível uma conciliação entre o veículo, o caminhar do veículo, o caminhar do pedestre. E eu vejo alguma coisa em Brasília nesse sentido, inclusive algumas limitações de perspectiva, etc., que me parece que eram também preocupação do Dr. Lúcio Costa, onde naquele trecho justamente em que ele faz referência ao setor comercial sul, onde ele relembrava a parte antiga do Rio de Janeiro, Rodovidouro, etc. Não importa que não tenha alcançado aquilo que ele sonhava, aquilo que ele propunha, a solução não foi de acordo, me parece, com o seu sonho, com o seu pensamento, mas eu acho que está um pouco na hora de a gente sair um pouquinho desse rigor tecnológico na projetação da cidade e pensar também nos seus aspectos estéticos, aspectos artísticos, porque todos nós que moramos na cidade, a gente gosta dela, porque ela também é bela, né? Eu vejo Brasília, por exemplo, que houve uma preocupação não só do ponto de vista de traçado urbano, como também de enriquecer a cidade com monumentos, etc., coisas que estão, e parece que hoje nós perdemos a receita, né? Numa cidade como Rio de Janeiro, nós encontramos praticamente monumentos e estátuas, etc., feias ou bonitas, mas executadas há 100 anos atrás. Eu estava aqui pensando na sua exposição sobre dois tipos de cidade radicalmente diferentes, cidade do Goiás, e fiquei me lembrando de algo referente à história de quando um país ou um estado mudam as suas capitais, que é uma coisa seríssima, em termos do tecido cultural, do tecido histórico do país, muito especial. Tanto que, veja você, a mudança de Goiás para Goiânia, deu-se no contexto do Estado Novo, né? Estado Novo, exatamente. Ditatorial mesmo, com a Assembleia Legislativa fechada. E foi um ato de força, né?
tanto que pejorativamente a cidade de Goiás passou a ser tratada como Goiás velho, né? Enquanto Goiânia representava o Goiás novo. Isso chegou a efetuar, eu acho, no Distrito Cultural Goiano, uma ruptura séria. Você vê que até hoje o povo da cidade de Goiás é um povo ressentido. Agora, o povo da cidade de Goiás é o povo legitimamente herdeiro de 2 séculos e meio de história goiana, né? Bom, aí, um detalhe sobre a Vila Boa de Goiás. Quando foi escolhida para ser capital da capitania, né, período ainda de um estado sujeito ao governo de São Paulo, o governador de São Paulo tentou e escreveu, enfim, foi uma lei para ela, regularizar o traçado urbano da cidade de Goiás. Só que o povo não aceitou de forma nenhuma. Então, aquele que seria o centro do poder, que hoje está lá, a Casa da Câmara de Cadeia, Chafariz, aquilo durante anos e anos é um grande campo deserto, né? E embora houvesse arruadores designados pela Câmara, nada disso nunca funcionou direito. A reforma do Luiz da Cunha Menezes, em 1783, foi, diz Bernardo Reis, foi fruto do que não ter o que fazer, porque era totalmente utópica e irrealizável os padrões. Mas orientou em alguma coisa futuramente traçado pelo Estado de Goiás. Agora, as circunstâncias em que as capitais mudam são também muito especiais. É o caso, por exemplo, da mudança do Rio de Janeiro da Bahia, Salvador, que era a capital, para o Rio de Janeiro. Eu encontrei lá no arquivo Gramarinho de Lisboa um pobre arquiteto Cavalcante, não sei se as pessoas vão ver, às voltas de milhares de documentos antigos sobre o Rio de Janeiro para tentar reconstruir a história do urbanismo no Rio, né? E ele imaginava que ia encontrar pelo menos uma carta régia extremamente pomposa, mandando, se fizesse a mudança da Bahia para o Rio, encontrou um bilhete, simplesmente, dizendo que o vice-rei se mudasse para o Rio de Janeiro incontinentemente. Por quê? Porque a Bahia era pouco defensável em matéria de fortalezas. E por essa época em que mudou para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já tinha sofrido invasão daqueles franceses, era a cidade mais fortificada do mundo pela época. Justamente porque lá escoava o ouro de Minas Gerais. E de Goiás também. De Goiás também. Um outro momento muito interessante, traumático, e quase fez com que surgisse Brasília ao tempo da famosa Missão Cruz, não dizia respeito a coisa nenhuma em termos de centralidade do país, aquele discurso político, né? Não. É que na década anterior houve aproximadamente umas 6 epidemias fulminantes no Rio de Janeiro, porque o Rio era uma cidade cheia de lagos, cheia de lagoas, e deteriorada por um urbanismo colonial que sobe e desce morro e tal. Eu tenho encontrado documentos de membros da Missão Cruz comprando terras e construindo casas aqui no Distrito Federal.
porque eles achavam que a mudança era iminente. Por que iminente? Porque tinha todo o apoio do Congresso Nacional, que não queria ver os seus filhos, suas mulheres, eles por mortes de tifo, de malária, de cólera, morte. Febre amarela. Então havia um consenso. Febre amarela. Febre amarela. Havia um consenso político extremamente favorável para a mudança para Brasília em 1892. Aí veio o prefeito Pereira Passos e reforma, ele põe o Rio de Janeiro colonial abaixo, né? Quebra a função de moço daqueles, faz o saneamento total nos mangues que cercavam toda a malha urbana do Rio. E pronto, parou, acabou a necessidade da mudança. Já Belo Horizonte já havia sido pensada também há muito tempo por causa das questões, principalmente de higiene, né? A cidade colonial, acho que todas elas, era uma cidade que ao longo do tempo eram cidades porcas. E havia o seguinte, essas cidades eram oriundas do Ciclo do Ouro, essa cidade tinha uma topografia, todas elas acidentadas demais. Todas elas extremamente. Extremamente difícil um trabalho de saneamento. Agora, a gota d'água... Lembrar que em Goiás Velho até hoje não tem esgoto. O esgoto lá é a Fossa Negra. Agora, a gota d'água que fez a mudança de Ouro Preto para Belo Horizonte, eu fiquei sabendo agora, recentemente. Até 5 anos depois da proclamação da República, a Câmara de Ouro Preto, que vinha a ser o equivalente à Câmara de Goiânia, o segundo poder do Estado, tinha o retrato do imperador Pedro II na sua sala nova, para se reunir. Não foi possível. Tinha que ser mudado, porque o ambiente lá era um ambiente antirrepublicano dentro uma das maiores cidades do país. Eles fizeram apressadamente, que aliás faz 100 anos de mudança esse ano, né, de 97. E eles não estão comemorando isso. Bom, eu encerraria ela, pedindo para você falar um pouco mais. Eu tenho a impressão que esses modelos são esgotados. Mas o que fazer? Como conseguir? Toda a capital não chama isso, não tem jeito. Brasília tem 300 mil habitantes, foi feita para isso. Mas durante o dia ela tem 700 mil. Né? Então, problemas cada vez mais sérios de tráfego, veículo, gente, tal. Eu estive vendo nesses dias o plano da Nova Berlim. Eu fiquei assustado. Achei uma monstruosidade assim, quase inumana, sabe? Eu queria que você dissesse sobre isso. Como repensar o urbanismo no mundo moderno, para o século XXI? Eu acho que todos nós que estamos envolvidos com o problema de planejamento urbano, ou que estivemos envolvidos, porque parece que nós estamos passando uma época que ninguém mais acredita nisso, nós estamos perplexos. Com relação às cidades, não há o que fazer. O que é que se pode fazer em São Paulo? O que é que se pode fazer no Rio de Janeiro? Em termos de propostas para melhoria da cidade, sem que tivéssemos uma melhoria do padrão da população. Nós antes imaginávamos, utopicamente, que os grandes responsáveis, todo o processo de planejamento urbano é uma utopia. Mas veja aí, eu não estou dando o sentido da palavra utópico no sentido depreciativo, pelo contrário. É que nós acreditávamos inicialmente, todos nós arquitetos mais antigos, principalmente nós acreditávamos que nós éramos capazes de levar a felicidade à população da cidade desde que nós tivéssemos um bom projeto
obedecesse uma série de processos, de métodos de planejamento, e que nós podíamos. Isso, Le Corbusier, reduzir a felicidade do homem na França é derrubar Paris. Então, derrubar Paris, construir grandes edifícios e está todo mundo feliz. Era um louco, um gênio, mas era um louco. Uma cidade tão bonita como aquela ele queria destruir. Realmente, Paris até resolveu de maneira mais inteligente o seu problema. Criou uma série de cidades satélites, que não são cidades dormitórios, com projetos de altíssimo nível, e que até me assustam um pouco, que são bastante ignorados, cidades que estão sendo construídas. Então é uma experiência vivida, não é uma experiência de papel, de projeto, de prancheta, e aliviou o crescimento da cidade. Agora, nós aqui, na América Latina, eu confesso a você que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com as nossas cidades. Mas não tenho a menor ideia de coisa nenhuma, porque quando acontece que lá em Hong Kong, um chinês resolve fazer uma coisa meio estranha lá, de comprar umas ações e vender outras, abala o mundo inteiro. Eu não sei o que está acontecendo. Nós perdemos a receita de projeto, de planejamento. Não se fala mais em planejamento. Todas as empresas existentes no Brasil, que a duras penas se constituíram e se formaram mediante uma certa experiência, etc., fecharam as portas. Que o grande cliente é o governo está omisso. O governo, a única coisa que ele não quer é governar. Então ele não sei. Duvido que ele tenha a resposta objetiva, concreta, sobre o que nós vamos fazer. Nesse sistema nosso, eu não vejo. A Goiânia é uma cidade que está se tornando uma grande cidade. Ou uma cidade grande, inchada, com os problemas das cidades grandes. Não vejo vislumbre nenhum de se resolver. Cada dia os problemas vão se aumentando e vão se multiplicando. Brasília também. Nós estamos aqui, vivendo aqui numa pequena utopia do plano piloto e pronto, acabou. Vai caminhar lá no sentido de você caminha, Águas Claras, etc., que é Brasília. O que nós vamos fazer, eu não sei. Eu tô aqui, que eu acho que eu tô mais uma que é a namorada do Clinton, sabe? Estou acostumado a pegar, não só ficar olhando. Mas foi hábito, nesses 4 anos lá de direção da faculdade, eu me acostumei a falar em microfone, que eu não tinha esse hábito antes, mas nunca pegou. Peguei. Então, não acostumar, não. Mas você sabe que eu fiquei impressionado com a aula do mestre Helder Rochanino, porque normalmente preparado para vir aqui e nesse programa Memória do Arquiteto sentir assim reflexões quase que pitorescas de cada um a respeito da cidade, a respeito de seu registro de vivência, tomando aí o livro do Dr. Lúcio como título e motivo da possibilidade de escutar uma pessoa como o Helder, com a vivência dele. Então, eu preparado para escutar aspectos de vivência de cada um, eu me encontro aqui como o partícipe de uma mesa onde o contexto da discussão se registrou de um nível acadêmico, onde, até por obrigação, uma obra oblige aí, eu estou na circunstância de ser um diretor da faculdade de arquitetura, me colocar academicamente também. E eu acho que isso ocorreu pela natureza da experiência que nós brasileiros temos, eu diria assim, na observação e na feitura de cidades que se construíram aonde não existia nada antes. Contraposto à possibilidade do crescimento das cidades que partem de um mundo urbano e se desenvolve a partir daquele fato ainda não histórico, tão diferente, isso faz pasmar
muito mais dos outros que a nós mesmos. Diferente de uma cidade que começa já no papel como fato histórico. Quem diz isso é o Aldo Rossi. O Aldo Rossi diz que certas cidades, ele cita Leningrado e Brasília, ele cita os dois, o Aldo Rossi, conhecido meu dele, arquitetura da cidade, ele cita como cidades que teriam nascido históricas já no papel, que é muito diferente da cidade que ganha a história no tempo e no espaço, né? E passa a ter um valor histórico a partir das sucessivas transações históricas que ocorrem em um determinado período e que vão fazer a memória e o registro da cidade. Agora, essa visão ela pode tangenciar um pouquinho uma tendência maniqueísta de nós julgarmos ou jogarmos as cidades que se desenvolvem a partir de um núcleo histórico. E eu defenderia que não menos projetadas pela vontade estética, inclusive das pessoas, ao iniciar Goiás Velho, no assentamento inicial que tenha sido, eu acho impossível no gênero humano você separar essa coisa da compreensão teórica para razão prática e para apreciação, que é estética. Então, eu acredito que as pessoas que começaram os Goiás Velho e outras cidades feitas nesses 500 anos tinham a sua pretensão estética natural. Então, essa questão da cidade projetada e da cidade não projetada é muito relativa. Agora, quando eu disse que pode tanger um certo maniqueísmo, eu estou me referindo aí a uma polêmica antiga e que parece que predomina até hoje entre nós arquitetos, que é mais ou menos a polêmica entre o Borromini e o Bernini, né? A respeito das questões que a arquitetura devia relevar como fato motivador do empurrão histórico que as sociedades se beneficiariam, né? Contraposto a um outro pensamento, que no caso era do Borromini, que as cidades e que a arquitetura evoluía em decorrência do simbolismo de toda a referência histórica registrada, portanto, se espelhando nas cidades e nos seus passados, para que ela se desenvolvesse a posteriori. Mas o que eu acho curioso é que no campo, principalmente do urbanismo, as teses se reproduzem mais rapidamente que no campo específico da escala do objeto arquitetônico, aí restrito ao edifício. Porque as teses de planejamento urbano, elas pertencem a outro espaço-tempo. Elas são mais dificilmente checadas no seu desempenho, né? Então, eu costumo escutar com uma certa desconfiança quando as pessoas se referem a teses urbanistas ultrapassadas de 30 anos atrás. Como se o produto do urbanismo pudesse se materializar, se concretizar a partir de um momento em que as pessoas determinaram que o conhecimento desse urbanismo pertence a esses 30 anos e são os últimos 30 anos. Quem sabe nós, arquitetos, que eu preciso dizer isso, que por vezes nos encontramos nas politécnicas, por vezes nos encontramos nas belas artes e, como nós aqui em Brasília, nos encontramos nas ciências humanas, né? E somos nós, apesar da crítica desses últimos 30 anos, que eu acho que estamos mais preparados, principalmente nós brasileiros, com todas as experiências de sanitaristas, dos nossos engenheiros que estão hoje requisitados no mundo para fazer as barragens as mais avançadas. Então, eu tenho a impressão que a feitura de cidades onde nada existia antes e o desenvolvimento de cidades a partir de um núcleo histórico, elas procedem a partir de princípios que por vezes são diferentes e por vezes eles se cruzam em um determinado momento da história de maneira mais íntima do que pode ocorrer numa cidade que está começando a se consolidar ainda, a fincar parâmetros que pertencem aos seus princípios originais. Mas isso para dizer que essa tradição que nós temos, de fato,
de feitura de cidades, onde nada existia antes, ainda com essa coisa que o professor Helder se referiu de maneira magistral, e que é importante a gente considerar para compreender um pouco a história da realização das nossas cidades. Porque não era o mesmo desleixo, para repetir os termos do Nestor Goulart, que parecia que os portugueses aqui tinham um certo desleixo, né, em relação às cidades, por exemplo, que eles tinham feito anteriormente em Goa, na Índia, na China, na África. E, curiosamente, o Brasil era muito mais distante. Vinha aqui, era só encher o pedacinho e ir embora, nem trazendo as cachopas. Tanto que começou essa promiscuidade fantástica, né? 3, 4, 5, 6 meses, 2 anos depois, essa mistura que deu, vamos dizer, a gente aqui, a Mitsu, né? Continua, ad eterno, né? Bem, então, en passant, você falou de Belo Horizonte, que o Paulo colocou também, e a gente falou de Goiânia, e a gente está falando dos japoneses. Quando a gente, num espaço de 100 anos, a gente construiu 3 capitais, 2 comparadas paralelamente a Chandigarh, por exemplo, que são capitais de Estado aqui no Brasil, e, portanto, lá na Índia também, capital de um Estado, o Punjab. Sem contar aulas, né? Então, vocês falaram de uma experiência vivida, no caso, aquela que foi feita a imagem de La Plata, nos termos do Abílio Barreto, se referindo a Belo Horizonte, né? E essa outra Goiânia, que eu achei interessante você sublinhar o Art Deco, né? Que, sem desprezo nenhum, é a essência do movimento moderno, da novela do Art Nouveau, né? Dos momentos de assentamento das premissas que o movimento moderno utilizou para reconstruir a Europa depois da Primeira Guerra, reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra. Tá? Então, quer dizer, essas coisas acontecendo lá e essas coisas acontecendo aqui, a Casa do Warchavchik em 28, quando existiu a Casa do Luz e a Casa do Corbusier, simultaneamente, uma contradição, diz o Holanda, meu colega, meu amigo, e que a gente briga muito a respeito desses assuntos, ele dizendo que é a contradição da burguesia brasileira. Como é que acontece em 1927, 28, acontecia no Brasil, expressão do movimento moderno, que acontecia na Europa na mesma época, apenas, ainda. Né? Bem, então, essa tradição. Belo Horizonte, feita a imagem de La Plata, Goiânia com seus... Mas Belo Horizonte, se a gente analisar o projeto de Belo Horizonte, a gente percebe que é um traçado apenas, muito aquém de uma concepção urbana, de arquitetura dos espaços urbanos que Goiânia tem. E que Brasília catapulta ao ponto de você ver na proposta do urbanismo a torre do Congresso, o prédio do anexo do Congresso e a torre, numa amálgama assim que a concepção arquitetônica praticamente parece que veio junto, se não veio, porque eu tenho o costume de dizer também que Brasília não foi feita por Oscar e por Lúcio, mas foi feita através deles, dessa civilização, num processo que eu disse de promiscuidade anteriormente, talvez o mais sublime da história da humanidade, porque não existe outro processo semelhante. A gente pega Cuba, a gente pega outras de outra escala e de outra natureza. Né? Então, eu achei interessante, eu queria sublinhar esse aspecto do cartão postal que o Goiânia permite, que Belo Horizonte não permite, contraditoriamente, essa cidade cujo título faz a gente imaginar que aquelas serras, certamente, do ponto de vista central da urbanidade maior, pudesse contemplar os horizontes dela e dizer, puxa vida, não é à toa que essa cidade se chama Belo Horizonte, porque hoje a gente não sabe se aqueles horizontes eram belos. Né? E, curiosamente, isso veio e foi colocado aqui hoje por um arquiteto que tem acompanhado o processo, pela impossibilidade, inclusive, para quem morou em várias cidades brasileiras, impossibilidade de controle, né? De controle face à ambição desmedida, enfim, todos esses processos que a gente diz naturais de evolução do espaço e da morada humana. Gozando que nessa explanação, sabe, certas coisas praticamente, eu tenho que agradecer, se completaram para mim, né? Nessa cronologia de Belo Horizonte, Goiânia, né?
que não era uma pessoa, um arquiteto, que fizesse exclusivamente projetos de planejamento, para não dizer projetos de desenho urbano, entendendo esses últimos como sendo esses que o arquiteto define a arquitetura do espaço urbano, e não aquela estratégia reflexiva do planejamento. Por isso, Goiânia ela tem, e ela foi feita por um arquiteto que é reconhecido por seus edifícios, né? Por edifícios que são registrados em níveis de qualidade. Então, esse caminhar da gente me faz pensar, inclusive pelas repetidas citações feitas ao Le Corbusier, que talvez não tivesse lugar mais adequado para ser citado que esse aqui, né, em Brasília, mas que, evidentemente, não tendo sido acadêmico, Corbusier, não tendo sido acadêmico no sentido do século XIX do termo, o Corbusier talvez tenha sido, nesse século, o arquiteto mais citado nas academias do mundo inteiro, tendo ele refutado, inclusive, quando a Academia Francesa quis, portanto, fazer justiça e entregar para ele. Eu acho interessante a citação do Corbusier, porque hoje ocorre que a gente tem tido notícias, a gente que está na universidade tem esse privilégio, de uma quantidade enorme de escolas do mundo inteiro que estão recambiando de forma muito drástica o pensamento do Corbusier, mas entendendo que o pensamento do Corbusier a respeito de urbano foi concretizado praticamente quando ele era apenas homem, né? Enquanto que os seus projetos foram realizados depois de 50 anos de idade, depois de 45, esses que ficaram como registro mais forte da personalidade dele, da personalidade do arquiteto. Então, eu acho que todas essas revisões feitas hoje pelo Helder me supriram com muita vantagem o que eu tinha preparado na reflexão antes de vir para cá, de colocar ao Helder, né? Entendendo, por exemplo, que os japoneses talvez não tenham percebido que o processo de Brasília não foi um processo de uma construção em 4 anos de uma cidade. Por isso que eu digo através do Lúcio, através do Oscar, porque esse processo se deu, como a gente estava discutindo anteriormente, desde o primeiro momento que o Van Hagen, ou Van Hagen, fala disso, para hoje há mais de 200 anos. Né? Um país em que tudo vira pizza, tem cidades como Goiânia, Belo Horizonte e Brasília foram feitas assim. E os japoneses talvez não tenham entendido ainda que o aspecto político foi uma evolução necessária para que essas cidades se tornassem possíveis, apesar de nós sermos terceiro mundo, apesar da especulação ser desmedida. E o encaminhamento, peço desculpa pela extensão, mas da questão que eu queria colocar para o Helder está vindo. Era só para que ele fizesse, inclusive a partir dessa reflexão do estético que existe na preocupação humana mais intensa, tendo vivido, tendo morado, habitando aqui em Goiânia, inclusive por uma visão de tempo de mundo superior à nossa, como é que ele vê essa questão justamente do controle urbano, do fato que a missão, que a especulação, ela transforma as cidades, considerando, por exemplo, algo que, na concepção de Brasília, ela faz parte originalíssima, que é a definição conceitual do princípio das 4 escalas. Eu queria primeiro perguntar se Goiânia tem, na sua conceituação, que eu desconheço, se ela tem algo semelhante que nós pudéssemos registrar, como essa questão das 4 escalas, como o Dr. Lúcio diz, inicialmente 3, como os 3 mosqueteiros, depois a 4ª, que foi a bucólica, né? Posteriorizando a residencial natural, a monumental e a gregária, né? Então, essas 4 escalas são curiosas, ainda mais se a gente perceber no tombamento o subproduto inédito desse projeto original. Que subproduto é esse? É o fato do próprio tombamento, no sentido que o tombamento de Varsóvia ou o tombamento de Ouro Preto, eles têm sistematizações absolutamente opostas. Não é? Se nós colocarmos o meu prédio que eu moro na 205, o meu não, o que o companheiro protetor de Brasília, o deputado Paulo Otávio, teve aqui, o prédio que ele construiu atrás do meu, que no lugar de 36 tem aproximadamente 84 apartamentos,
Né? Então, se colocasse abaixo aquele, poderia se construir outro. É diferente de Varsóvia ou de Ouro Preto, que a gente não muda a esquadria, exagerando aí na analogia. Né? Então, esse conceito das 4 escalas me parece que é algo que dá o salto da capital, que dá um coroamento no nosso aprendizado prático de feitura de cidades onde nada existia antes, feitura de projetos revolucionários. Eu estou dizendo revolucionários, esses projetos que são feitos a partir do nada, e não aqueles outros que são evolução histórica, que se dá no tempo e tal, a partir do núcleo. Então, me parece justamente que a genialidade das 4 escalas define, então, uma coerência de escala e proporção entre o construto proposto pelo arquiteto e a natureza do lugar, suporte da obra. Então, quer dizer, a cidade essa que nós estamos vivendo ainda agora, com 40% dos seus terrenos ainda não construídos, com uma potencialidade muito grande, que foi proposta para ter 500 mil habitantes e não tem 2 milhões, não é verdade? O plano piloto foi proposto para ter 500 a 700 mil habitantes e não tem 400 mil. Os 2 milhões são desse retângulo do Distrito Federal que cresce apesar do planejamento, apesar da nossa teoria acompanhada de perto do planejamento internacional das teorias que surgem em torno do urbano. Então, eu queria que ele me falasse a respeito de algo conceitual do gênero casuagem em Goiânia, dessa natureza de proporção e escala do lugar, o reconhecimento do lugar que tem, por exemplo, céu e horizonte somente. Então, por isso, o urbanismo aberto, contraditoriamente pode ser, mas dá certo aqui, porque não sacode justamente as 2 razões principais da apreciação estética, que originalmente, precedentemente, foi justamente o céu e o horizonte desse lugar, que são os assentamentos existentes. Né? E eu queria que você fizesse uma comparação da sua vivência lá e aqui em relação à perspectiva da cidade brasileira na sua história. O problema de Goiânia houve realmente um impulso original. Houve uma proposta que a especulação, etc., superou, e nós outros, arquitetos, não soubemos entender como é que essa cidade podia explodir dessa maneira sem que as forças políticas percebessem que estavam criando um monstro inadministrável. Goiânia está caminhando no sentido de se tornar uma cidade tão problemática, guardada a devida proporção, que é São Paulo. Ninguém pode administrar São Paulo. Ninguém daqui a pouco poderá administrar. Brasília é um caso completamente diferente, porque na realidade Brasília nós preservamos, graças a essa medida fantástica que foi o patrimônio cultural, preservamos isso aqui, mas como exemplo. Olha, a coisa pode ser assim. Eu acho isso importante, porque a cidade pode ser agradável, pode ser habitável, ela pode ser assim. Ela não é, mas ela pode ser. O Goiânia há muito tempo deixou isso para trás. O Goiânia não tem mais controle. Há muitos anos, as reuniões técnicas para deliberar sobre os gabaritos da densidade demográfica, portanto, de Goiânia, são feitos com os empreendedores, com os especuladores imobiliários. Existe um órgão de planejamento que é absolutamente ridículo. Ele não planeja coisa nenhuma, ele não consegue planejar coisa nenhuma. E Goiânia chegou a um ponto em que as coisas acontecem à matroca. Já não há mais disciplina, já não há mais coisa nenhuma. Nem com as edificações. Ela entrou num processo de decomposição, acho que prematura, porque é uma cidade relativamente pequena, com 1 milhão de habitantes. Eu não sei o que acontecerá com Goiânia. Não sei se ainda é tempo de salvar, se é que é possível salvar uma cidade. A coisa mais dramática é que, na medida que a cidade
vai se inchando, ela vai se recebendo um contingente populacional desprovido de quaisquer possibilidade de sobrevivência dentro da cidade. Não existe mais nada em termos de escala, em termos de... O que existe ali é puramente uma especulação imobiliária florescente. Ela tanto desenvolveu horizontalmente quanto verticalmente. A mancha urbana de Goiânia hoje, ela é capaz de abrigar uma população de 5 milhões, aproximadamente. Então, a Prefeitura de Goiânia tem que se equipar uma cidade que tem uma área capaz de abrigar uma população de 5 milhões, mas que tem 1 milhão de contribuintes. Tem um paradoxo enorme. Então, não há serviço público, não há ampliação de rede de esgoto, não há rede de água, o tráfego é uma loucura completa. Esse impulso inicial, a gente faz questão de tocá-lo quase que com uma espécie de saudosismo. Existia uma época que a gente acreditava que as coisas pudessem... Eu vou parar por aqui, que eu estou muito pessimista. Mais rápido. Porque é interessante esse depoimento, porque tem sido comum entre nós. Por exemplo, muitas vezes nós fizemos uma espécie de meia-culpa em cima daquilo que se chama determinismo, o controle exacerbado da cidade pelo projeto, sabe? Como se isso não devesse ser na medida em que, não sendo, as forças democráticas, os movimentos populares atuam e definem a cidade. Mas a gente sabe que a cidade é o mercado, originalmente. É o lugar das trocas, é o lugar do dinheiro, é o lugar onde quem tem banca. Então, eu acho que essa reflexão é interessante para a gente pensar, talvez Brasília, nessa experiência fantástica de Brasil, de construção de cidades, com o desleixo dos portugueses, e com talvez a nossa atuação estética em construção, né? Talvez o determinismo dos arquitetos, ou a compreensão de que a cidade não deve ficar à mercê da especulação simplesmente como moeda de troca, porque é lógico que a economia ela é um elemento importante na realidade da arquitetura. Mas ela não pode ser confundida com os princípios humanistas que determinam, por exemplo, há 11 anos atrás, mais ou menos, me encabulou o fato de que na Missão Cruz o Brasil teria dito, veja que grandiosidade de história, que uma cidade construída nesses parâmetros dessa região, ela deveria ter um lago. Isso tudo foi determinado antes da concepção desenhada pelo Dr. Lúcio ou pelos projetos do Oscar. Isso foi feito por uma civilização e formação também, como registro histórico, por cima, ainda por cima esse lago, debochadamente, coisa de mulato, né? Ele podia ter sido colocado no nível 983 ou 1024, mas ele foi colocado no nível 1000 acima do mar. Deboche. O respeito, o japonês deve estar pensando assim, será que a gente vai no meio da Baía de Tóquio mesmo, só para debochar também? Sabe? Então, me parece que a gente deve refletir a respeito do caminho das cidades, de maneira geral, para a gente observar com mais rigor uma questão do controle da própria cidade, sem negar princípios que a gente tem aprendido no tempo que deveria. Porque uma coisa que está se discutindo agora é o seguinte, que Paris, apesar de todas as discussões do tempo, Paris está se tornando inevitavelmente aquela cidade onde tudo está sendo derrubado pouco a pouco e estão sendo mantidos aqueles prédios que o Corbusier isolava como referências espaço-temporais. Né? Curiosamente, esse paradoxo. Né? E me parece, então, que as 4 escalas, não sei se vocês entenderam, determinam um conceito urbanístico arquitetônico, portanto amplo. As 4 escalas determinam, como genialidade desse projeto histórico, a oportunidade da gente fazer referência entre o construto humano, que tem uma escala, assim, qual é a escala? É a relação de proporção com o suporte, com o que recebe. Então, talvez o que fica para mim, inclusive na fala do Helder, nesse último parágrafo, quando ele diz de um certo niilismo em relação
a um otimismo que a gente pudesse ter responsavelmente, que as coisas estão para a gente ser temerário mesmo. Né? Se não seria o caso da gente rever e a gente pensar que o controle é indispensável. Tá? Bom, tá certo. Eu acho que, e ainda mais, o controle que é indispensável é um controle mínimo. É evitar que o senhor Paulo Otávio faça um edifício de 10 pavimentos na minha quadra. Isso tem conseguido em Brasília. Não se conseguiu em Goiânia. Certas medidas de obediência mínima à legislação já torna a cidade mais agradável do que deixar a coisa correr solto com a matroca, né? Como também está ocorrendo no Brasil todo. Isso com relação. Não existe código, não existe normas que esses homens do empreendimento imobiliário queiram obedecer, né? Mas está certo, eu acho que o meu pessimismo não chega ao ponto de sair daqui e suicidar, não. É bem isso. Welton, uma coisa que eu acho, não sei que a conversa ia ficar pessimista e tal, mas eu tenho uma questão que é quase transcendental. Você caminha muito na cidade, eu ando mais de carro. Uma coisa que me incomoda muito às vezes, quando eu converso com um carioca paulista é a esquina. O que você acha da esquina? Mas o negócio do Guarapari está muito engraçado. Você estava falando de Lago de Brasília. Quando eu era estudante no Rio, quando se começou a mudança da capital, era vivo um grande engenheiro, um grande escritor, um grande líder religioso, né, Gustavo Corsão. É um sujeito muito capaz, profissionalmente. O Gustavo Corsão provou por A mais B que o Lago de Brasília não ia encher. O Lago não soube disso, né? Essa coisa de dizer que Brasília não tem. Brasília tem uma escala de pedestre e tem uma escala de motorizado. Tem. A má vontade que existe é aquela mágoa que tem em Goiás Velho, né? Mudou a capital. Tem hoje, eu brinco com meus sobrinhos lá, que nasceram no Rio e tal, que às vezes querem vir trabalhar aqui, falam, mas vocês podem vir, aqui também tem vida inteligente. Mas isso é um problema aí que o Paulo responde melhor do que é o problema da civilização do litoral. Nós tivemos aí quantos séculos? Hoje a televisão, o eixo Rio-São Paulo, o eixo Rio, não aceitam, em hipótese alguma, que esse eixo está se deslocando. Já se pensa que o governo federal não olha para o Rio de Janeiro. Mas quem tem que olhar para o Rio de Janeiro? Já tem 400 anos, né? Por que tem que olhar? Ela não viveu em função de ser capital, né? Mas eu acho que é uma das injustiças que se comete com a má vontade que se comete contra Brasília é dizer que aqui, você falou bem, como eu sou um andarilho, eu ando demais aqui dentro de Brasília, eu estou muito bem andando aqui. Eu acho que eu tenho lugar para andar, eu tenho espaço para mim. No Rio de Janeiro, toda vez sempre que eu posso, eu provoco. Eu andar com o pessoal, eu paro, fico olhando assim. O que é? Eu quero saber o que a esquina tem. Eu conheci a esquina. Bom, tem um colega que já perguntou você. Boa noite. Helder, o Paulo falou a respeito dos fatores políticos, como o de Ouro Preto, que tinha fotografia do Dom Pedro, a pintura do Dom Pedro II, devia ser fotografia, que mexia muito com foto. E você falou também de Caiado, em Goiás Velho, do poder político das fazendas em volta, da área da cidade, do poder, vamos dizer assim, da cidade, se contra as mudanças. Mas, por outro lado, os fatores higiênicos e de qualidade de engenharia sanitária, dos projetos, são viáveis nessa cidade para que ela pudesse crescer e as cidades coloniais quase todas foram feitas em cima da mineração e dá esse problema. O Paulo também falou sobre o Rio de Janeiro do problema que quando o Cruz veio fazer essa marcação do sítio aqui em Brasília, eu estava loteando aqui porque eu sabia que era iminente, né, a mudança e tal, o problema que isso. Quem estuda, conhece mais a história do Rio de Janeiro sabe que durante muitas décadas, né, dos escravos, 2/3 ou até mais, chegou até mais dos escravos eram chamados agreiros, né?
e o resto eram chamados de tigres, né? Eles tinham um nome assim, né? Tigre. Da merda mesmo, que eles carregavam nas latas. Era um esgoto, né? Caíam em cima deles, nas vasilhas, nos potes, e eles ficavam meio tigrados, tinham um apelido de tigre, né? Isso está na história aí do Brasil. Uma bela plumagem, né? Então, os negros, os escravos, o trabalho humano, no Rio de Janeiro feito por escravo, que vamos dizer assim, que acho que era quase todo o trabalho, de suor mesmo, a mais da metade era para trazer água para a cidade, para as casas, e o resto era para jogar fora os dejetos humanos. Problema que o Helder detectou em Goiás, na observação dele em outra cidade. E a pergunta também do Paulo e de outras pessoas aqui, colocando como seria a cidade do futuro, como é que é Goiânia, como solução de futuro em Goiânia, não tem solução. E Tóquio, e Berlim, e Mega Berlim e tudo mais. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: se esses fatores todos que determinaram mudanças, reformas, adaptações, reestruturações e outras coisas nessas cidades todas, foi citado aqui Hausmann, Pereira Passos, no Rio, não sei o que, essa coisa toda, para tentar salvar as cidades, né? Tiveram fatores higiênicos, políticos, talvez, os higiênicos, talvez, mais para enganar as questões políticas e o poder, talvez mais relevante até do que esse problema de sanidade, mas é nobre, né, esse problema. E eu gostaria de perguntar o seguinte: e a água hoje? Talvez seria talvez a grande bandeira, a da vanguarda, seria o problema da água, por exemplo. O Cristóvão, que se manifesta pouco aqui como governador, seja em televisão ou na imprensa, pelo menos não reparo assim, ele usar tantos mecanismos de comunicação para falar sobre o governo dele, ele foi muito longo para discursar a respeito do problema de água de Sobradinho e Planaltina. Que ele citou até, pode perguntar para qualquer morador de Sobradinho, de Planaltina, quantos dias faltou durante toda a história dessa cidade, desde que Brasília está aqui, por causa do problema de água. Porque lá fica num momento diferente geográfico, numa altura também diferente, né? É o lugar mais alto do Distrito Federal, lá de Sobradinho, essa é Canastra, que chama, né? E Planaltina também está em quedas diferentes. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esses fatores de 200 anos atrás, e talvez até de 400, no caso de Paris, higiênicos, talvez vão transformar de novo as cidades? Nós vamos ter um problema muito sério em todas as cidades. Goiânia já é um problema sério. Todos os mananciais que poderiam ser utilizados para abastecer água estão contaminados. Mas estão com um problema. Goiânia não tem condições de ampliar. Meu compadre é terrível. Talvez, eu acho que nós vamos caminhar numa situação de crise tamanha que alguma coisa vai surgir. Está faltando água no mundo, né? Está faltando água. Não tem. Olha, porque se a coisa continuar, o nosso congestionamento de carro vai chegar na porta da nossa casa. Não podemos nem sair de casa. Quando o presidente da República inaugura uma fábrica de automóveis, todo mundo ri e fica alegre, eu fico chorando. Terrível isso. Brasília, às 3 horas da tarde, já está com probleminhas assim, meio que irritando o motorista. Eu acho que a coisa vai se avolumar de tal ordem que vai chegar um caso assim, o doente está tão mal, não vai para UTI. Aí vamos ter que resolver. Bom, gente, eu queria agradecer a presença do Helder, né, solicitar uma salva de palmas à sua apresentação. E antes da nós fechar a nossa mesa, nós temos 2 eventos. Primeiro, eu queria convidar a nossa secretária-geral Mitsu para sentar aqui, fazer a leitura da nossa ata do Conselho Diretor. E, posteriormente, antes de abrir o nosso coquetel, nós, em respeito aos nossos patrocinadores, nós vamos exibir um vídeo sobre os nossos produtos lançados. Por favor, Mitsu. Com a 64ª reunião do Conselho Diretor do IAPDR, aos 28 dias do mês de janeiro de 1997,
o Conselho de Diretores deliberou conceder o diploma de merecimento ao senhor Leandro Rocha Lima por sua contribuição à arquitetura e urbanismo e na promoção da categoria de arquitetos. Pela presente, eu, Mitsubishi Eunice Arruda, secretária-geral do IABDR, lavo presenteada juntamente com o presidente em exercício aí, o arquiteto Otto Leite Dias.